Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre eliminação E1 e E2. Para quem ainda não viu as aulas de substituição nucleofílica, seria interessante assistir primeiro essa aula antes da aula de eliminação, uma vez que essas reações são concorrentes entre si. Antes quero mostrar para vocês aqui a diferença entre a reação de substituição e de eliminação. Então, nós temos aqui um aleto de alquila. O carbono alfa a gente considera o carbono que está ligado ao grupo de saída, e o carbono beta seria o carbono adjacente a esse carbono alfa, tá? Lembrando que aqui nós temos duas possibilidades de carbono beta. Então a reação de substituição a gente já conhece. Nós temos aqui um nucleófilo. Ele vai atacar o carbono alfa, o carbono que contém o grupo abandonador, e aqui nós teremos então o nucleófilo entrando nesse carbono, por isso uma substituição. Na reação de eliminação, a gente vai ter a formação de uma ligação dupla, ou seja, a formação de um alceno a partir de um aleto de alquila, ou também foi visto na aula de substituição nucleofílica que o carbono pode estar ligado com um outro grupo de saída que não seja um halogênio, como o triflato, mesilato e tosilato. O fato é que, partindo de uma espécie que contenha um bom grupo de saída, nós teremos a formação de um alceno exatamente no carbono alfa e beta. Como eu falei no início, poderia ser a dupla também aqui, considerando esse carbono alfa e esse outro carbono beta, tá? Então, nesse caso aqui, a gente teria uma eliminação. Eu peguei esse exemplo intencionalmente para mostrar para vocês o seguinte: notem que a espécie que vai fazer a substituição e a eliminação aqui nesse caso é a mesma espécie, que é uma hidroxila, né? Um íon hidróxido, tá? Então, quando essa espécie ataca um carbono que está deficiente em elétrons, a gente chama de nucleófilo. E quando essa mesma espécie faz uma reação ácido-base, nesse caso aqui, vai abstrair um próton aqui do carbono beta, a gente chama de base, tá? Então, uma mesma espécie pode atuar tanto como nucleófilo quanto como base. Vai depender do tipo de reação que aquela espécie está fazendo. Então, a primeira reação de eliminação que a gente vai ver é a reação E2, que a gente chama também de eliminação bimolecular ou eliminação beta. Aqui a gente tem um aleto de alquila, novamente, com o emprego de uma base, a gente vai ter aqui a formação do alceno. Se vocês observarem, os substituintes aqui nesse caso, eles permanecem para o mesmo lado, tá? Mantém a estereoquímica. O R2 está para o mesmo lado que o R4, o R1 está para o mesmo lado que o R3, tá? Então, isso vai se manter durante a formação do produto, tá? Essas são as espécies oriundas aqui da eliminação, tá? A base abstrai esse próton, esse hidrogênio, fica na forma protonada e sai aqui um grupo abandonador, tá? Na forma de um ânion. Em alguns casos pode sair a espécie neutra também. Na aula de substituição nucleofílica eu abordei a possibilidade de existirem grupos de saída neutros e não apenas carregados negativamente, tá? Então, para esse primeiro tipo de eliminação E2, nós vamos ver esse tipo de mecanismo, em que a base abstrai esse próton, é formada a ligação dupla aqui e há a retirada do grupo de saída, tá? Esse mecanismo é concertado, ou seja, tudo isso aqui acontece ao mesmo tempo, tá? Então, essa seria a eliminação bimolecular ou E2, lembrando uma analogia com a SN2, que é uma substituição nucleofílica bimolecular, e esse nome é exatamente devido ao fato de que, no estado de transição,
há a presença tanto da base quanto do substrato, tá? Ambas as concentrações influenciam na velocidade da reação. Tá? Então, como é que a gente vai representar isso? Como eu falei, o mecanismo é consertado. A abstração do próton acontece ao mesmo tempo que a formação da dupla e a saída do grupo abandonador. Então, aqui ó, nós temos pontilhada essa ligação BH, onde a base vai abstrair o hidrogênio, ligação pontilhada aqui que vai ser rompida, essa ligação do carbono com o hidrogênio, ligação pontilhada aqui que vai ser formada a ligação dupla e ligação pontilhada que vai sair o halogênio ou o grupo de saída nesse caso aqui. Lembrando que essas ligações pontilhadas são ligações formadas ou rompidas durante o estado de transição. E aqui nós temos o delta menos, na base aqui delta menos, porque a base vai estar carregada, normalmente ela vai estar carregada negativamente, tá? Para abstrair esse hidrogênio que está aqui numa ligação com o carbono, precisa ser uma base relativamente forte. Então a base vai ter que estar carregada. E aqui ela vai perder a carga negativa dela, porque ela vai formar aqui o BH, ou seja, a espécie protonada, tá? E delta menos no X, porque vai sair na forma carregada, tá? O grupo de saída. Coloca entre colchetes esse sinal aqui, como se fosse sinal de diferente, para indicar o estado de transição. E agora nós vamos ver essa questão aqui do mecanismo consertado. É essencial que os grupos hidrogênio e o grupo de saída estejam antiperiplanar. Nota que existe um plano, né, que corta todas essas ligações que estão envolvidas na reação. Ó. Hidrogênio, a ligação carbono-carbono que vai formar a dupla e o grupo X, que vai ser o grupo de saída, estão todos no mesmo plano. Estão antiperiplanar entre si, né? Isso aqui é uma projeção de Newman, para quem não se recorda, tá? Alguns livros vocês podem ver também a nomenclatura anticoplanar, tá? Então, é a mesma coisa, tá? O fato é que o hidrogênio e o grupo de saída tem que estar aqui no mesmo plano, tá? Por que isso? Quando nós observamos os orbitais ali naquela molécula, nós vamos ver o seguinte, ó, aqui a gente tem a ligação carbono-hidrogênio com os dois elétrons, e aqui nós temos o orbital antiligante da ligação carbono-X, tá? Esse orbital antiligante é o que vai ser utilizado para formar a nova ligação, que é a ligação dupla. Tá? Então, se o grupo X estiver simperiplanar, que seria para o mesmo lado hidrogênio e o grupo de saída, o que vai acontecer? O orbital antiligante vai estar fora de fase com esse orbital aqui que contém o par de elétrons, tá? Então, é fundamental que, para a reação ocorrer, a gente precisa do hidrogênio que vai ser abstraído e o grupo de saída no mesmo plano, antiperiplanar ou anticoplanar. Essa, então, é a eliminação bimolecular ou a eliminação E2, tá? A gente vai ver dois tipos dessa eliminação E2 e depois a gente vai ver a eliminação do tipo unimolecular ou E1. Então, considera aqui esse brometo de alquila e aqui a gente tem uma base forte, etóxido. Aqui a gente não está representando, tá, o contraíon, né, o cátion. Normalmente vai ser de sódio ou de potássio, tá? Mas observa o seguinte, né? Aqui a gente tem uma base muito forte. Ela vai realizar a eliminação. Aqui nós podemos ver que tem dois produtos, né? Ambos são alcenos, tá? Alguém poderia perguntar, ué, professor, mas tem uma base forte dessa na presença de um solvente polar prótico? Normalmente, essas eliminações podem utilizar tanto solventes polares apróticos, ou seja, que não tem um hidrogênio ácido ali,
mas também podem utilizar solventes polares próticos que sejam do mesmo tipo da base empregada. Nota que aqui a gente tem o etóxido e o solvente é etanol. Esse ânion, ele pode abstrair esse próton aqui, mas o que vai resultar é o íon etóxido, tá? Então, não vai afetar em nada. Então, vocês podem observar tanto a reação ocorrendo com solventes polares apróticos, como solventes polares próticos que correspondam com a base que está sendo empregada, tá? Então, nota que aqui a gente tem duas possibilidades de produtos, né? Temos dois produtos diferentes aqui. Por que isso acontece? Porque nós já vimos que a etapa lenta da reação do tipo E2 é a abstração do próton com a formação da ligação dupla e saída do grupo abandonador, tá? Então, vai sair o hidrogênio beta, ou seja, um hidrogênio presente em carbonos beta, né? E aqui nós temos três possibilidades, tá? Nota que aqui é o carbono alfa que está com o grupo de saída. Aqui a gente tem um carbono beta, aqui também um carbono beta e aqui outro carbono beta. Acontece que aqui a gente tem uma metila e uma metila aqui. Então a gente pode considerar esses hidrogênios, né? Lembrando que aqui a gente destacou um hidrogênio, mas tem 3 hidrogênios em cada metila, tá? Esses hidrogênios daqui e esses daqui são equivalentes, tá? São uma metila e vão dar o mesmo produto que seria esse produto aqui, tá? Outra possibilidade, se sai esse hidrogênio HA superior, a ligação dupla seria aqui, seria exatamente a mesma coisa. Por isso estou chamando esses hidrogênios de HA, porque são equivalentes. Esse outro hidrogênio aqui seria diferente, a abstração dele fornece esse produto, ó. A base abstrai esse HB, essa ligação vem aqui para fazer o alceno entre esses dois carbonos e sai o grupo abandonador. Para essa molécula, a gente só tem duas possibilidades de produto. E a regra de Zaitsev diz que vai acontecer o quê? Vai formar o alceno mais estável, que é o alceno mais substituído, tá? Então, esse aqui vai ser o produto principal, que é o produto majoritário. Esse produto aqui vai ser o produto secundário ou o produto minoritário, né? Então, só para relembrar, tá? Eu tenho uma aula no canal sobre alcenos, e aí para quem não lembrar, pode ver lá para relembrar essa questão da estabilidade de alcenos, tá? Mas de forma resumida, quanto mais substituído for o alceno, mais estável ele é. Então, o alceno tetra substituído, ou seja, que tem 4 radicais R nos carbonos, né, do alceno, aqui a gente tem a dupla, temos 4 radicais R, então ele está tetra substituído. Aqui, trissubstituído, a gente tem um hidrogênio e 3 radicais R, tá? Então, o tetra substituído é mais estável que o trissubstituído, que é mais estável que o dissubstituído, que é mais estável que o mono, que é mais estável que o não substituído, tá? E no dissubstituído a gente tem essa ordem de estabilidade. O dissubstituído geminal, ou seja, dois substituintes num mesmo carbono, é mais estável que o dissubstituído trans. Aqui a gente observa que os grupos R estão opostos entre si. Então, o trans é mais estável que o cis. A regra de Zaitsev, então, diz que vai ser formado o alceno mais substituído, ou seja, vai seguir a ordem termodinâmica da reação, uma vez que quanto mais substituído o alceno for, mais favorecido ele vai ser termodinamicamente, porque vai ser mais estável. A outra possibilidade de reação que a gente tem é seguindo a regra de Hoffmann, e aí vai ser formado o alceno menos estável, ou seja, menos substituído, tá? Então, para o caso da regra de Hoffmann, a gente tem agora uma base volumosa. Essa é a diferença, tá? Entre
a regra de Hoffman e a regra de Zaitsev. O produto de Zaitsev vai ser com o emprego de uma base forte, pouco impedida, ou seja, pouco volumosa. Por quê? Lembra que o estado de transição para eliminação bimolecular é a aproximação da base de um hidrogênio beta, né, num carbono beta, com a formação da dupla e saída do grupo abandonador. Então, quanto mais volumosa for a base, mais difícil vai ficar essa aproximação, tá? E aí vai acontecer o quê? Vai ser abstraído o hidrogênio que está menos impedido estericamente, tá? Por isso que quando a gente emprega uma base volumosa, como é o caso do terbutóxido, vai abstrair preferencialmente agora o que a gente tinha chamado de HA no slide anterior, ou seja, os hidrogênios que estão aqui mais fáceis de serem abstraídos, ou esse aqui ou esse. E aí a gente vai ter a inversão da formação de produtos, sendo o alceno menos substituído o produto principal e o mais substituído vai ser o produto secundário, tá? Então, aqui vai seguir o fator cinético. No caso de Zaitsev, vai seguir o fator termodinâmico, dando o produto mais substituído, tá? Então, não sei se ficou claro aí para vocês essa questão, mas a diferença da regra de Zaitsev e regra de Hoffman é meramente o tipo de base que você vai empregar. Tá? Ambos os casos são situações de eliminações do tipo E2. Tá? Mas quando você utiliza uma base volumosa, ou seja, uma base impedida estericamente, ela vai favorecer o produto menos estável, o produto menos substituído, uma vez que vai favorecer a aproximação agora do hidrogênio que está mais fácil de ser abstraído, por causa da questão do impedimento estérico, ou impedimento estéreo, ou impedimento espacial, tá? É uma questão meramente estérica. Então aqui, para relembrar, né, o que a gente acabou de ver, esse produto aqui, nesse caso de Hoffman, seria o produto principal, porque é o menos substituído, tá? Aqui a gente tem, ó, 2 radicais R, nesse caso aqui a gente tem 3 radicais R. Então agora a gente vai ver a eliminação unimolecular, ou seja, ela não vai depender então da concentração de base, vai depender apenas da concentração do substrato. Então aqui a gente tem uma espécie com um grupo de saída. Primeira coisa que vai acontecer então é a saída desse grupo abandonador para formar um carbocátion. Uma vez que esse carbocátion foi gerado, agora uma base qualquer ali presente no meio pode abstrair esse hidrogênio, vai formar a ligação dupla aqui do alceno, tá? Então, a diferença entre E1 e E2 é a etapa lenta do processo. Na reação do tipo E1, vai haver formação de carbocátion. E aí, como já foi visto nas reações do tipo SN1, a etapa lenta é a formação do carbocátion também. Tá? E aí a gente coloca aqui delta mais, onde vai ser gerado o carbocátion, e delta menos, onde vai sair o grupo de saída. Tá? Vai sair carregado negativamente, então delta menos, e essa ligação aqui pontilhada, que vai ser a ligação que vai ser rompida para formar o carbocátion. Coloca entre colchetes o sinal de diferente e a gente tem o estado de transição. Então vamos observar agora as seguintes semelhanças, tá? Como eu falei no início, as reações de substituição nucleofílica se assemelham bastante às condições, tá? Para que ocorram as eliminações. Então, no caso da E1, existe primeiro essa etapa com formação do carbocátion, tá? Sai o grupo abandonador, forma o carbocátion, a base abstrai um dos 3 hidrogênios aqui, vai fornecer o mesmo produto nesse caso, tá? O fato é que o carbocátion é uma espécie extremamente reativa, tá? Então, uma vez que ele é gerado,
a gente não vai ter somente um tipo de mecanismo ou reação. Vai acontecer a eliminação quando a base abstrair um hidrogênio no carbono adjacente, ou seja, no carbono beta, para formar ligação dupla, e vai acontecer a substituição nucleofílica SN1 quando o nucleófilo atacar o carbocátion, tá? Então, observa que, como eu falei, se existir a formação de carbocátion, pode haver ambos os produtos, tanto o produto de eliminação quanto o produto de substituição, tá? Algumas condições, elas favorecem a formação de um determinado produto. Por exemplo, o aumento da temperatura favorece o produto de eliminação, uma vez que aqui, no caso da substituição, é apenas o nucleófilo atacar uma carga que já existe ali. No caso da eliminação, vai requerer um pouco mais de energia, porque a base precisa abstrair um hidrogênio do carbono adjacente aqui, tá? Ao carbocátion, tá? Então requer mais uma quebra e formação de ligação, uma vez que vai ser formada a ligação dupla. A substituição nucleofílica, ela demanda menos energia, tá? Para que aconteça essa eliminação, uma vez que foi formado o carbocátion, é necessário o aquecimento, ou seja, fornecimento de energia para que ocorra a eliminação preferencialmente. Então, só para a gente resumir aqui, nós vamos ver vários tipos de base diferentes utilizadas nessas reações de eliminação. Tá? As reações de eliminação são favorecidas por bases fortes, como eu já falei. Normalmente vão ser hidróxido, que pode ser tanto de sódio como de potássio. Qualquer uma dessas bases aqui, tá? Pode ser tanto de sódio como de potássio. E aí a gente também tem o metóxido, etóxido e terbotóxido. Nesse caso aqui, terbotóxido é uma base bastante impedida. Tá? Aqui, se a gente considerar, por exemplo, uma E2, vai favorecer o produto de Hoffmann, enquanto as outras bases vão favorecer o produto de Zaitsev, tá? E essa é uma outra base, também uma base impedida bastante utilizada, que é LDA, tá? Que é da sigla em inglês diisopropilamideto de lítio. Diisopropil porque tem dois grupos isopropil, amideto devido a essa carga negativa no nitrogênio, de lítio, que é o contraíon, tá? Então, LDA também é uma outra base volumosa bastante empregada em síntese. Para a gente resumir então aqui algumas características do mecanismo E2. A cinética é de segunda ordem, como uma reação SN2. Nota que tanto a SN2 quanto a E2 são favorecidas, ou melhor, elas precisam tanto da concentração do substrato quanto da base, né? No caso da E2 a gente chama de base, no caso da SN2 a gente vai chamar de nucleófilo, né? O mecanismo é consertado em uma única etapa, no caso da E2, a abstração do próton, formação da dupla e saída do grupo abandonador. Os aletos que são mais substituídos vão reagir mais rápido, porque vão dar origem aos alcenos mais substituídos, tá? Então, vai ser energeticamente mais favorecido. As bases fortes favorecem os mecanismos do tipo E2, ou seja, a eliminação do tipo E2. Os grupos de saída vão favorecer todos os tipos de reação, né? Vimos também nas substituições nucleofílicas que o tipo de grupo de saída que está sendo utilizado vai favorecer uma reação ou não. Quanto melhor for o grupo de saída, ou seja, uma base mais fraca, né, que estabiliza melhor a carga, ou grupos neutros, vai deixar a reação mais rápida. E o caso da E2, como o caso da SN2, vai ser favorecida por solvente polar aprótico, sendo que, como eu expliquei, a reação também pode utilizar solvente polar prótico que seja do mesmo tipo da base empregada, ou seja, se você usar um metóxido, você pode utilizar metanol, utilizar etóxido, pode utilizar etanol e assim por diante. As características da
reação via mecanismo E1 vai ter cinética de primeira ordem, porque não depende da concentração da base, depende apenas do substrato, uma vez que a etapa lenta é a formação do carbocátion. O mecanismo tem pelo menos duas etapas, tá? Não pode ter mais de duas etapas. A mesma coisa que a reação do tipo E2, tá? Quanto mais substituído for ali o aleto, mais rápida vai ser a reação, uma vez que vai formar alcenos mais substituídos. Pode ser favorecido por bases mais fracas, uma vez que, como eu falei, o carbocátion é uma espécie extremamente reativa, tem aí bases como a água, por exemplo, e um álcool podem favorecer a reação de ocorrer. Grupo de saída, a mesma coisa das demais reações, quanto melhor o grupo de saída, mais rápida vai ser a reação. E, assim como a SN1, solventes polares próticos vão solvatar tanto o carbocátion que foi gerado quanto a espécie aniônica que saiu, ou seja, o grupo abandonador, tá? Então, esse tipo de reação é favorecida também por solventes polares próticos, como as reações do tipo SN1. Tá, aí por hoje era isso, tá, que a gente tinha para ver. Até a próxima aula.